As bases tradicionais do sistema de castas. Antônio Castanho Ferreira. As instituições podem ser definidas como meios de aperfeiçoar os indivíduos, assevera Ananda K. Coomaraswamy, num profundo estudo intitulado Fundamento Religioso das Formas da Sociedade Indiana. Todas as civilizações tradicionais são organizadas com esse intento. Portanto, se estruturam em princípios espirituais, mesmo que transcendentes, e pertencendo a uma ordem de conhecimentos acima do domínio vulgar, que, em geral, é unicamente externo e superficial. Todas as normas que lhes regem as atividades e relações sociais, neles se fundamentam e deles tiram a sua autoridade. Baseados nesta concepção, os hindus consideram que os móveis que impelem os homens, Purushartha, quer no sentido da vida ativa quer no da vida contemplativa, são de 4 naturezas: a. Kama, que o leva a procurar satisfazer os desejos próprios da índole passional; b. Artha, que o lança em busca de valores e riquezas necessários ao temperamento ambicioso e dominador; c. Dharma, que o compele a exercer as funções públicas e privadas correspondentes aos deveres da casta ou família que pertence; d. Moksha, que o tange a realizar a finalidade suprema da vida, a alcançar a libertação, emancipando-se assim, para sempre, de todo o desejo, de todas as necessidades, de toda a responsabilidade social. Este é o mais elevado ideal a que o homem pode aspirar. Contrasta com os interesses próprios da vida ativa, pois abandona o mundo, renunciando, de uma só vez, a tudo: funções, bens terrenos, família, ritos e deveres de qualquer natureza. É o contemplativo, o sannyasi, o peregrino, parivrajaka, o que não tem mais onde pousar a cabeça. Honrado por leigos e religiosos, erram pelos caminhos, levando a sua palavra carinhosa e inspirada a todos que precisam de consolo ou instrução. Seguem o conselho de Cristo: distribui o que possuis e segue-me. Foi-se com Deus, sem porém abandonar os homens. Desses sublimes vagabundos lar, disse Eckhart, bendito é o reino em que reside um deles. Num instante fazem mais benefícios e mais duradouros do que todas as boas ações praticadas no mundo. A ele se referia Platão, ao falar nos homens considerados inúteis pelo mundo, mas que são, na realidade, os seus verdadeiros pilotos. Para dar expansão às tendências naturais características dos vários tipos humanos e permitir-lhes gradualmente atingir a perfeição, instituíram-se na antiga Índia, as castas, chaturvarnas, 4 cores, como a expressão social das naturezas predominantes em determinados grupos, que tinham direitos e deveres minuciosamente especificados pelo Manavadharma Sastra. O Código do Manu. Em princípio, este sistema corresponde a dispor a população numa ordem hierárquica, em que as responsabilidades aumentam com a ascensão social, porque é somente a representação concreta, comenta Sri Aurobindo, de uma verdade espiritual que é em si mesmo independente de toda a forma, baseia-se no conceito de que as obras justas são a manifestação concatenada da natureza do ser individual que as realiza. Por consequência, é ela que lhe aponta o caminho e o campo de ação na vida, segundo as suas tendências inatas e a função mais adequada para expressá-las. Porém, continua o grande representante moderno do pensamento hindu, o sistema atual de castas é muito diferente do antigo ideal de sociedade do Chaturvarna. Opinião corroborada por Gandhi, quando afirma: a atual concepção de castas é uma perversão da original. Jung, Índia, 7 de maio de 1925.
não correspondem mais, hoje, às descrições clássicas da Bhagavad Gita, 4, 13 e 18, 40, 44, a ordem quádrupla foi criada por mim, segundo as diferenças de qualidade e de funções ativas. Sabe que fui eu que instituí estas 4 classes de ações humanas, eu que sou entretanto o eterno e inativo. Não há criatura na terra ou nos céus entre os deuses, que não esteja sujeita à ação das 3 qualidades, gunas, nascidas da natureza. As obras dos Brahmanis, dos Kshatriyas, dos Vaishyas e dos Shudras se distinguem segundo as qualidades oriundas da formação interior de cada um deles. Calma, domínio de si, asceticismo, pureza, longanimidade, integridade, conhecimento, aceitação da verdade espiritual, tal é a atividade do Brahmani, originada por sua própria índole, svabhava. Heroísmo, intrepidez, resolução, destreza, incapacidade de fugir à luta, generosidade, autoridade, Ishvarabhava, temperamento senhoril, é a atividade natural do Kshatriya. Agricultura, criação de gado, comércio, artesanato é a atividade normal do Vaishya. Todo serviço braçal faz parte da função do Shudra. Desse modo, cabe ao Brahmani a conservação e a transmissão dos textos sagrados, a cultura da ciência, o ensino e tudo quanto diz respeito aos ritos religiosos. É dever do Kshatriya manter a ordem estabelecida, proteger o fraco, defender o direito das gentes e usar de força todas as vezes que se fizer necessário. Entre eles se recrutam os soberanos. Tudo que concerne às riquezas, aos valores, é domínio do Vaishya, comércio, agricultura, finanças. O trabalho rude e penoso do serviçal, do jornaleiro, é o apanágio do Shudra. Bhagavandas, num discurso em Benares, disse com muita propriedade: a Índia de outrora repartiu as honras, o poder e as riquezas, respectivamente com os Brahmanes, Kshatriyas e Vaishyas. Muito sabiamente, não concentraram num único grupo privilegiado todos esses elementos que, tradicionalmente eram incompatíveis, a riqueza, que não levava ao poder, nem conferia honrarias, o poder, que não dava riqueza nem honras, as honras, que não produziam riqueza, nem elevavam ao poder. Max Miller reconhece que os Brahmanes eram, social e intelectualmente, uma classe de homens de cultura superior. Formavam na sociedade hindu um elemento de valor reconhecido e essencial. Como viviam para os outros, e eram excluídos das profissões lucrativas, tornou-se dever da comunidade subvencionar-lhes as necessidades. Por isso a mais alta casta da sociedade indiana era pobre, mas representava no conjunto da instituição a autoridade espiritual, que lhe conferia suprema dignidade, mas lhe não dava direito a exercer qualquer poder ativo. Era próprio do Kshatriya, o nobre, fazer reinar a justiça para que as outras castas pudessem prosperar. De modo algum ele podia faltar à palavra empenhada. Constituía o poder temporal, suzerano, que era realmente detentor da força. Porém, não podia esquecer a recomendação do Arthashastra, o livro da ciência de governar. O essencial nesta arte é o chefe ter perfeito domínio de si, e portanto não governar visando o seu interesse pessoal, que o transformaria num tirano, indigno da sua investidura. Os Vaishyas eram os fomentadores da riqueza material sob todas as suas formas. Eram a casta abastada, que distribuía com os necessitados, através dos Kshatriyas e Brahmanes, tudo quanto precisavam. Estas 3 castas eram formadas pelos chamados 2 vezes nascidos, Dvijati.
Porém, ao vir ao mundo, todos os homens são Shudras, diz o Markandeya Purana, 28:10, só quando recebem o cordão sagrado é que se tornam Dvijati. Portanto todos eram ao nascer, iguais, só quando começavam a demonstrar as suas aptidões, é que se submetiam às cerimônias tradicionais que lhes davam o direito à hierarquia correspondente. Em conjunto, as 3 ordens estavam divididas em 49 gotras, segundo Rishi, a que remontava suas origens genealógicas. A maioria do povo pertencia à casta dos Shudras. Tinham estes, relativamente, mais liberdade de ação e menos entraves éticos e religiosos. Podiam comer certas espécies de carne e habitar onde desejassem, o que era formalmente negado às outras. Proibiam-lhes aprender os Vedas, mas era-lhes permitido estudar os Itiasas e os Puranas, o que lhes facultava realizar o supremo ideal, a libertação. O casamento ilícito entre membros de castas diferentes ou contrários às regras, a omissão dos rituais prescritos são a origem das classes impuras, legisla o Código do Manu. Constituíram-se deste modo os párias, hindus sacrílegos, que proliferaram no opróbrio. Não estando mais peados pelas rígidas normas que regulavam a vida das 4 castas, entregaram-se aos místeres interditos aos demais e, em geral, não seguiram mais os costumes de higiene ritual, deixando de banhar-se, comendo carnes condenadas, e usando imoderadamente o álcool. E assim cada vez mais se degradaram, vivendo hoje muitas vezes em condições abjetas, numa promiscuidade repugnante, nutrindo-se de alimentos putrefatos e, não raramente, incompleta embriaguez. Quando se conhece a mania do hindu pela limpeza exterior e interna, não devemos ficar admirados de os considerar intocáveis, as preaya, mas sem os odiar ou sentir por eles o menor desprezo. Evitam apenas o seu contato físico, para não se macularem, escreve Jean Herbert em Spiritualité. De resto, acrescenta este autor, os párias não formam um grupo homogêneo. Estão subdivididos em numerosas categorias, tão ciosas de suas prerrogativas particulares, que se tornam socialmente tão intolerantes umas para as outras como os brahmanes mais escrupulosos. Ninguém na Índia, confessa imparcialmente Sa. M. Moniero Williams, Modern India, and Indians, 49, considera humilhante pertencer a uma casta inferior. O mais ínfimo pária tem tanta vaidade pela sua que procura conservá-la como o brahmane da mais elevada hierarquia. Por isso não se lastimam, nem se julgam rebaixados ou expoliados dos seus direitos humanos. Das suas fileiras têm saído alguns dos mais notáveis homens do país, políticos, industriais, poetas, professores, cientistas e até santos, que se fazem respeitados ou venerados pelos seus compatriotas. Na época atual, cita Jean Herbert, no livro aludido, Rabindranath Tagore, que exerceu, tanto pela sua obra escrita, como pela Universidade de Santiniketan, uma prodigiosa influência, não só em Bengala senão em toda a Índia. Pertencia a uma família de patitas, isto é, intocável até mesmo para os intocáveis. No domínio espiritual, diz Herbert, é ainda mais surpreendente, pois a Índia se orgulha dos seus grandes santos párias Nanda, Ravindas, Shokamela e Haridas, que são adorados pelos brahmanes mais ortodoxos. Nenhum hindu, o mais audacioso e iconoclasta, combate o sistema de castas, porque ele reconhece o valor social e religioso. Buda, como Cristo, não tentou mudar a estrutura da sociedade. Ele vivia num reino que não era deste mundo e no qual nada era, segundo suas próprias palavras.
A posição que tomou em face do sistema de castas não era igualitário no sentido moderno da palavra, apenas afirmava que todos os homens, e todas as mulheres, têm idênticas capacidades espirituais, porém, distinguia com atenção o Brahmane de nascimento daquele que merece este epíteto por sua conduta e saber. Nada havia de novo nestas proposições, se bem que fosse necessário reafirmá-las. No hinduísmo, de fato, como acentua o professor Edgerton, um membro de qualquer casta, mesmo um pária, pode ser um monge errante que procura a verdade. Ninguém tem o direito de perguntar a um destes sannyasi o que foi no mundo, porque ele deixou de ser alguém, como o Espírito de Deus que não procede de um lugar determinado, nem se confunde com o indivíduo. Estas palavras do erudito historiador da arte indiana e conservador do Museu de Boston, que foi um dos melhores intérpretes da sua tradição no Ocidente, mostram claramente o ponto de vista clássico. Não estranhamos assim que o admirável Ramakrishna tenha dito: as regras de castas desaparecem naturalmente para o homem que chegou à perfeição, porém, enquanto esta sublime experiência não for realizada, todos devem observá-las, porque é uma instituição moldada na própria natureza humana, o que levou o hindu a transformá-la numa verdadeira ciência, completa Gandhi numa das suas obras. Ela tem por fim imediato preparar os homens, de acordo com as suas possibilidades naturais, para a verdadeira meta da vida, o conhecimento de Brahman, a realidade absoluta. Este ideal supremo se faz sentir em todas as manifestações da atividade social indiana. A sua própria organização política é uma associação da autoridade espiritual com o poder temporal, escreve Ananda K. Coomaraswamy, que cooperam como num matrimônio perfeito. Uma das funções principais do grão sacerdote ser o olho que vela pelo mundo para ver se o rei não está procedendo mal, Jaiminiya Brahmana, 3:49. E assim, na China como em Platão, que pensa encontrar as mesmas castas genus, jate na cidade como na alma de cada um de nós, República, 551. C. Esta doutrina aplica-se à nossa formação política individual, que exige um padre para a vida interior e um rei para os negócios exteriores, faculdades sensíveis e órgãos físicos de percepção. Formando este mundo santo que tanto queria conhecer, onde o sacerdócio e a realeza caminham de mãos dadas. Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government, do autor que citamos. É por esta razão que a tradição ariana procura, através de uma série de etapas sucessivas, desenvolver na natureza interior do hindu determinados aspectos espirituais e intelectuais que lhe permita compreender o sentido profundo dos sastras e qualificar-se para a vida divina. Por isso ainda hoje regula e distribui a sua vida em 4 ciclos, ashramas. A. Brahmachari, o que caminha com Deus, período que dura em média 16 anos, durante o qual ele estuda sob a direção de um preceptor. B. Grihasta, dono de casa, fase de 20 anos, em geral em que se faz chefe de família, ganha e distribui os seus bens. C. Vanaprastha, ermitão, época em que renuncia ao mundo e se retira com a esposa para a floresta, como anacoreta, onde ficam, no máximo, 25 anos. D. Sannyasi, o homem verdadeiramente pobre, etapa em que renuncia até mesmo à companhia da mulher e vai peregrinar, esmolando o seu parco alimento. Ananda K. Coomaraswamy, no seu trabalho já mencionado, estuda este sistema, esclarecendo: a raiz da palavra asrama é ashram, que significa dar-se a trabalhos penosos, dela se deriva também sramama, monge, religioso.
são os equivalentes semânticos exatos de Askel e Asketes, asceta. É ainda interessante constatar na mesma ordem de ideias que o sânscrito Kushalata, o grego Sofia e o hebraico Oshma, tomaram o sentido de sabedoria ou prudência, no que concerne ação em geral, mas primitivamente designavam habilidade no exercício de um ofício. Um asrama é então uma fase da vida que deve ser considerada como uma oficina ou como a etapa de uma viagem ininterrupta e árdua. Os ashramas são permanência, estadas, não em lugares de repouso, mas em centros de atividade. O estribilho de uma antiga canção de peregrino é continua a caminhar, Sharaiva Sharaiva. Tem também o significado mais restrito de lugar de retiro, ermida solitária. Além deste sentido particular, os 4 ashramas designam as fases sucessivas da vida do hindu.